Eu queria voltar à pesquisa Quest, porque o Thales já comentou, o Josias ainda não, e eu acho que é interessante aqui como uma análise, né? A pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, mostra que 55% dos entrevistados dizem que Lula não merece mais uma chance em 2026. Mas, em eventual disputa com Tarcísio, Lula venceria por 46 a 40%, segundo essa pesquisa Quest divulgada hoje. A pesquisa mostra que 47% dos eleitores poderiam votar para reeleger Lula, mas 49% rejeitam o presidente. Outros nomes do PT com potencial de votos também aparecem: Fernando Haddad com 32%, Gleisi Hoffmann com 10%, e chama a atenção também o nome de Michele Bolsonaro. 28% dos entrevistados dizem que Michele é o melhor nome para enfrentar o atual presidente. Ela, no entanto, tem rejeição de 50% do eleitorado, e isso também é um dado importante. Tarcísio de Freitas tem 24% das intenções de voto, das preferências, e 30% de rejeição, segundo esses dados. Tem um gráfico aqui interessante para eu passar aqui para o Josias, que é o nome aqui, ó, nas eleições presidenciais de 2026, rejeição, não votaria de jeito nenhum. Bolsonaro lidera com 54%. Não votaria de jeito nenhum em Bolsonaro, 39% votaria. E quem lidera em votação é o presidente Lula, com 47% que votaria em Lula, segundo esses dados. São muitos dados que são divulgados, Josias, mas eu acho importante para medir aí o apoio ao presidente Lula e também a Bolsonaro, e o nome de Michele. O que você destaca como mais relevante nesses dados apresentados pela Quest hoje? O mais relevante dessa pesquisa, Fabiola, é a percepção que ela evoca, né? Fica entendido, se você lê a pesquisa, se você lê os detalhes, os números, você compreende que hoje o Lula é o principal adversário de si mesmo. O Lula tem como principal adversário ele próprio. Porque se você analisa, Fabiola, o resultado da eleição presidencial foi muito apertado. O Lula ganhou do Bolsonaro com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% atribuídos ao Bolsonaro. Uma diferença muito pequena, 1,8 ponto percentual. E o que acontece agora? A Quest informa que a maioria dos brasileiros, 55%, avaliam que o Lula não merece ser reeleito. Lula foi eleito com 50,9%. 55% agora dizem que ele não mereceria a reeleição, né? Não merece disputar a reeleição novamente. O Lula, por outro lado, continua tendo uma votação expressiva. 47% dizem que votariam para reelegê-lo. É menos do que ele obteve na eleição em que ele prevaleceu sobre o Bolsonaro, né? Quase 2 pontos percentuais a menos. E o que aconteceu? Esses 55 que dizem que o Lula não merece a reeleição, eles incorporam o bolsonarismo, que é quase metade do eleitorado. É preciso recordar, o Bolsonaro obteve 49,1% dos votos. Então, metade do país fechou com o Bolsonaro, com toda a sua precariedade, com todo o desastre representado pelos seus 4 anos de presidência. Metade do país fechou com ele na eleição, né? Agregou-se a esse percentual, que é bolsonarista, que votou no Bolsonaro, um pedaço do Brasil conservador que votou no Lula, para evitar justamente o Bolsonaro. Então, o que aconteceu entre 2022 e agora? O Lula perdeu um pedaço do seu eleitorado. Parte do conservadorismo que votou no Lula para evitar o Bolsonaro, hoje desembarcou do Lula e está procurando alternativas, né? Agora, o Lula continua sendo um candidato competitivo. É impossível sonegar ao Lula a constatação de que ele melhorou o quadro político, o quadro econômico, os indicadores de emprego. Então, a situação sob Lula melhorou em relação ao que era
no governo Bolsonaro. Agora, o Lula percebeu que a situação está muito mais difícil para ele do que em governos anteriores, porque, a despeito de ter o que mostrar, a sociedade não está comprando o governo dele como ele gostaria, né? Então, por isso o Lula é hoje o seu principal adversário, porque o PT, o governo, foi capaz de conversar com o Centrão para obter governabilidade no Congresso, mas ainda não conseguiu conversar com o outro, com aquele que pensa diferente, com esse pedaço independente do eleitorado, esse pedaço que não fecha automaticamente nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, esse pedaço que no segundo turno empurrou o Lula rampa acima porque queria empurrar o Bolsonaro rampa abaixo, já não suportava o Bolsonaro na presidência da República. Então, o Lula está diante desse quadro. Ele precisa atrair de volta o eleitor conservador que votou nele e, se possível, ampliar, conversar com o diferente. Há pessoas no PT que já identificaram essa necessidade. O ex-ministro Edinho Silva, por exemplo, hoje prefeito de Araraquara, candidato a presidente do PT no ano que vem, como sucessor da Gleisi Hoffmann, ele diz que o governo precisa dialogar até com o bolsonarismo. Não é fácil, mas esse é o grande desafio do Lula, Fabiola. Aí aparece a Michele Bolsonaro como alternativa. É preciso considerar que o Bolsonaro é carta fora do baralho e está lá, rejeitado por 54% do eleitorado, mas aparece a Michele. A Michele é uma falsa alternativa por essa pesquisa, porque ela tem uma rejeição de 50%, portanto, ela está alguns pontos percentuais ali na margem de erro à frente do Tarcísio de Freitas, mas ela é muito rejeitada. Então, ela é uma alternativa talvez para vice, talvez para o Senado, mas alternativa presidencial até para a sorte do conservadorismo nacional, não parece ser a melhor alternativa, porque, francamente, se os conservadores brasileiros, tudo que eles tiverem a oferecer em 2026 for a Michele Bolsonaro, aí mesmo é que o conservadorismo vai flertar com o absurdo, né? E está o Tarcísio de Freitas, que vai ter que lá na frente tomar uma decisão, se disputa ou não. O Lula hoje prevaleceria sobre o Tarcísio de 46% a 40%, né? E o Tarcísio tem alguns elementos dos quais o Lula não dispõe. Ele é pouco conhecido e ele tem uma pequena taxa de rejeição. A taxa de rejeição dele é pequena. O fato de ser desconhecido é visto como um ativo eleitoral, né? Porque ele pode se tornar mais conhecido e pode se tornar, portanto, mais competitivo. Agora, é preciso verificar lá na frente se o Tarcísio vai concorrer ou não, se o Lula vai conseguir corrigir essa sua debilidade de comunicação que impede que o tamanho do governo dele tenha a dimensão que ele gostaria junto ao eleitorado. Então, ainda está muito longe, a sucessão é um ponto longínquo no calendário, na folhinha, mas hoje o Lula é, Fabiola, o seu principal adversário. É interessante, até quero ouvir de novo o Thales sobre isso, né? Você falando que ele é o principal adversário. E tem até, né, nessa pesquisa ele com o Tarcísio, né? E apesar de o Tarcísio ele ser o governador de São Paulo, ele apareceu até bem na pesquisa numa comparação com o Lula, né, o Thales? Porque nessa pesquisa, não sei se a gente consegue colocar esse gráfico, se Bolsonaro escolher Tarcísio como candidato em 2026, né? Você votaria em Lula, dá 46%, é o outro slide. Votaria em Lula 46%, votaria em Tarcísio 40%. Então, 40 vezes contra 46 de Lula, né? E aí, num eventual segundo turno, segundo esses dados da pesquisa, num eventual segundo turno, vitória, inclusive, para Tarcísio. Tarcísio venceria por 45 a 30... não, isso não é no segundo turno, perdão. Quando a gente olha por estados e regiões, né? Numa eventual disputa entre Lula e Tarcísio, 46% votaria em Lula, 40% em Tarcísio. No Nordeste, a vitória para Lula.
Lula com 66 e Tarcísio com 25, e Tarcísio venceria por 45 a 39 no Sudeste, 46 a 41 no Sul e 43 a 40 no Centro-Oeste e Norte. Então, quer dizer, ele aparece à frente de Lula nessas outras regiões. Lula só venceria no Nordeste, segundo essa pesquisa aí de intenção de voto segundo a Quest. E no recorte por segundo turno, o destaque é entre os que votariam em branco, anulariam ou não votariam. 37% votariam em Tarcísio, 32% em Lula e 23% votariam em branco, nulo ou abstenção. Então, quer dizer, é verdade, no segundo turno, Tarcísio aparece na frente, mas o destaque maior aí para quem votaria branco ou nulo, que 23%. E aí, Thales? Olha, eu concordo muito, quase integralmente, com com a análise feita pelo Josias. Acho, inclusive, que o Tarcísio é o candidato, seria o candidato mais forte contra o Lula. Só tenho dúvidas se ele abandonaria uma reeleição praticamente certa em São Paulo por uma disputa com o Lula, uma disputa eleitoral incerta com o Lula. E tenho dúvidas se o Bolsonaro daria ao Tarcísio, que eles estão muito bem hoje, mas o Bolsonaro não gosta muito, aliás, nenhum presidente gosta, nenhuma liderança gosta de ver alguém que possa fazer-lhe sombra. Então, se o Tarcísio se eleger, o Bolsonaro preso, ou o Bolsonaro inelegível, o Tarcísio toma a liderança dos conservadores. Ele é o nome que hoje em dia eu vejo como o nome que as elites adorariam eleger. Adorariam eleger no lugar do Lula. E então ele tem que pesar todos esses fatores, né? Agora, é uma disputa para ele muito incerta. Por quê? Porque o Lula está bem no governo. Os índices do governo estão bem. As taxas do ponto de vista econômico, tudo bem. Desemprego caiu, o desemprego, a inflação está mais ou menos sob controle, a economia não está pujante, mas está crescendo mais do que se esperava, uma série de fatores. Vai ter problema o Lula agora com essa tragédia no Rio Grande do Sul, que pode ter influência sobre os preços. Então, ele vai ter problema. Mas, se ele continuar a fazer um governo razoável, ele, lá na frente, inevitavelmente, terá algum reconhecimento na popularidade. E aí será um candidato forte. Tudo depende do governo dele daqui para frente, né? Então, eu acho que ainda é incerta a situação para uma análise política mais objetiva de dizer quem vai ganhar, quem não vai ganhar, esse tipo de coisa não dá para se dizer. Há muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte, mas acho que o quadro está dado. Hoje, o candidato mais forte para disputar com Lula seria o Tarcísio. Interessa ao Bolsonaro ter o Tarcísio tomando o lugar dele? Interessa ao Tarcísio disputar com o Lula e abrir mão de uma reeleição praticamente certa em São Paulo? Todas essas questões ainda há tempo para serem respondidas. Todo mundo aqui falando, vamos ver o que vai acontecer nos próximos tempos. E aí o Josias falou, Bolsonaro é carta fora do baralho. Alguns falam assim, será? Ele vai brigar com o Tarcísio. O João fala, essa falação, né, de que Bolsonaro pode conseguir derrubar a sua inelegibilidade. Alguns têm essa expectativa, muitos juristas acreditam que não há essa expectativa.
Eu até estava conversando com uma fonte do Tribunal Superior Eleitoral e disse, sempre há algo que possa nos surpreender, foi o que ele me disse. Então é algo que a gente, né, o que tudo está certo, não, né, Josias? Ele foi considerado inelegível com um amplo voto pela inelegibilidade. Não há essa possibilidade, pelo menos à vista, né? Não, existe sempre a pretensão, né, Fabíola? Ainda neste final de semana, o Valdemar Costa Neto, numa declaração publicada pelo Globo, disse que vamos incluir a anistia do Bolsonaro, na mesa. Que mesa? A mesa do debate sobre a sucessão interna na Câmara e no Senado. Então, o PL tem a intenção de incluir no baralho da sucessão interna do Congresso a carta da anistia do Bolsonaro. Anistia criminal, que ainda nem aconteceu a condenação, então seria uma anistia preventiva, e a anistia também da inelegibilidade. Eles têm esse sonho. Agora, francamente, se o Congresso Nacional aprova a anistia do Bolsonaro, aí podemos fechar a porta da democracia brasileira, né? Então, a pretensão existe, a negociação está em curso. O Valdemar fala agora abertamente que vai incluir isso na negociação. Então, candidatos que quiserem o apoio do PL no Congresso para a sucessão interna na Câmara e no Senado vão ter que jogar a favor da anistia, ou pelo menos colocar em votação, permitir que caminhe a proposta de anistia do Bolsonaro. O PL não é um partido negligenciável, tem 102 deputados, é o maior partido da Câmara. No Senado é a segunda maior bancada, tem 13 senadores. Agora, não há ambiente para a aprovação de uma atrocidade como essa, né? Se o Bolsonaro sustenta que não houve nem tentativa de golpe, se ele acha de fato isso, ele deveria lutar por uma sentença absolutória. Como os fatos indicam o contrário, os fatos estão a indicar que houve sim a tentativa de golpe, tem até delação do Mauro Cid, depoimentos, testemunhos de 2 ex-comandantes do Exército. Então, os fatos indicam o contrário. Então, a julgar pelos fatos, o que é necessário nesse momento é um conjunto de sentenças que condenem o Bolsonaro à cadeia, inclusive, né? E se isso ocorre, prevalecendo a lógica, como deve prevalecer, o Bolsonaro vai ter a sua inelegibilidade elevada de 8 anos, 30 anos, né? Então, ele é, sim, Fabiola, hoje, carta fora do baralho. Agora, o debate sobre anistia está intenso e deve aumentar. Agora, se o Brasil for um país lógico, isso não prospera. Se prosperar, como disse, fechamos a porta da democracia e vamos cuidar de outra coisa.